a glória do Senhor tremenda. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Noé e sua família entram na arca. Gênesis capítulo 7, o verso 1. Não tem aí? Quem mexe ali? Conhece? Tem nenhum irmão não que vem não? Igor, sabe mexer, Igor? Coloca para nós então. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Versículo 3: também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Versículo 4: porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 5: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, sua mulher, as suas mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil, toda a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cã e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. E eles, todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Versículo 16: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Repete todos comigo: e o Senhor a fechou por fora. Terceira vez. Diga amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo teu Espírito, Pai. Nesta noite queremos te devolver a honra que pertence ao Senhor, a glória que pertence a Ti, e nos entregamos para Ti, corpo, alma e espírito, e venha cobrir com o teu precioso sangue, e venha nos livrar de todo ataque do maligno, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, abra comigo em Gênesis capítulo 6, o versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que lhe escolheram. Então disse o Senhor:
não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repete comigo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Repete comigo. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Diga aleluia. Diga para quem está ao teu lado assim: Noé, no meio de uma geração inteira, só ele, a sua esposa, 3 noras e 3 filhos entraram dentro da arca. Amém. O que representa nos dias de hoje, Gênesis capítulo 7, nos mostra que o ser humano se afastou de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde o temor das coisas de Deus. Quando o homem perde o temor das coisas de Deus, então ele comete tudo aquilo que a Bíblia condena. Exemplo: homicídios, assassinatos, matar, roubar, destruir, roubos, violência, iniquidades, maldades, coração endurecido. Estas coisas, quando o homem afasta de Deus, ele deixa entrar no seu coração a dureza do coração. Ele se afastando de Deus, perdendo o temor de Deus, o homem então se torna como esses gigantes em Gênesis capítulo 6. Se afastaram de Deus, então o coração endurecido, Deus resolveu acabar com aquela geração inteira. Mas a Bíblia fala que havia um homem que andava com Deus. Diga, andava com Deus. Ei, eu perguntei: Senhor, ele não falava contigo? Não, ele andava comigo. Andar significa juntos, uma comunhão tremenda, uma comunhão íntima, amizade profunda. E a Bíblia fala que Noé andava com Deus, tinha uma comunhão com Deus. E agora o Senhor dá uma ordem para este homem absurda, de fazer uma arca aproximadamente 145 metros de comprimento, 13 metros de altura e 23 metros de largura. Essa igreja, da ponta até o final aqui, são 120 metros. São 25 metros a mais do que essa igreja. Aqui são 12 de largura, o dobro de largura. Aqui tem 5 metros de altura, quase o triplo dessa altura. E ali Deus dá uma ordem absurda para Noé, aos nossos olhos: construa esta arca com a sua família. Eu imagino que quando Noé estava construindo esta arca, ainda o sol estava forte sobre a terra. As pessoas olharam para Noé e falaram: esse cara é maluco. E talvez muitos perguntaram para ele: Noé, por que você está fazendo uma arca? É porque está vindo um dilúvio aí. Imagino que as pessoas começaram a zombar dele, começaram a rir dele por causa do dilúvio, que não existia. Mas Deus falou que viria.
A Bíblia nos fala então que ele começa a trabalhar com a sua família nesta arca. Imagino eu, posso trazer interpretações bíblicas, que as pessoas começaram a rir de Noé. Começaram a falar: este homem é um fanático, é um louco, é um crente completamente sem juízo. Como muita gente ri de nós que estamos aqui, muitas pessoas riram de Noé naquele dia. E a Bíblia fala que ele demora a fazer a arca ali e termina esta arca aproximadamente 100 anos para fazer a arca. Quando ele termina 100 anos de fazer a arca, não me pergunte como, 100 anos, ele e a sua família betumaram a arca, tamparam para que não entrasse água na madeira ali, fizeram e colocaram os animais de 7 em 7 puros que Deus ordenara, e 2 e 2 impuros que Deus também mandou que colocasse, e assim fez. Agora você imagina uma arca, fala para o irmão ao lado assim, imagina uma arca, 145 metros de comprimento, 23 metros de largura, quase o dobro disso aqui, e 13 metros de altura, acho que 1, 2, ou até 3 compartimentos, ó. E ali ele termina aquela arca, e as pessoas começam a olhar para ele e falam assim: esse cara é louco. E ele começa a colocar os animais dentro da arca, começa a colocar um leão e uma leoa, deixa eu te ajudar aí, amém? Um leão, uma leoa, uma girafa, como é que é girafa? Macho e fêmea, um pardal, casal, etc. E foi colocando os animais ali dentro daquela arca. Isso é verdade, a Bíblia diz. Aí Deus falou assim: agora é comigo, eu vou fechar a arca pelo lado de fora, e Noé está ao lado de dentro com a família. Quando Deus fecha a arca, dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: o que você pensa quando a arca fechou? O que aconteceu? Imagina um tanto de animal dentro da arca, desculpe que eu vou utilizar aqui, urinando e defecando. Imagine uma arca lotada de animais, de pássaros e de animais silvestres, e muitos tipos de animais ali dentro. O que Noé e a sua família sentiu ali dentro? Olha para o irmão e diga assim: muita aflição, muito mau cheiro, muita situação difícil. Talvez a entrada do ar era pequena para ele, mas Noé preferiu obedecer a Deus do que morrer afogado lá fora. O que traz simbologia da arca para os dias de hoje, que representa a arca, a igreja. Aqui dentro está salvo, aqui dentro está seguro, lá fora está enchente, lá fora estão as águas chegando. E agora Deus dá uma ordem para este homem e fala: entra que o resto é comigo. E aí imagino que passou 6 dias, né? Passaram, e pessoas zombando de Noé: Noé é um fanático, é louco. No 7º dia, quando Deus pega a sua própria mão e fecha a arca pelo lado de fora, começa a chover 40 dias e 40 noites sem cessar. Teoflotone teve uma época aqui em 2002, choveu mais de 24 horas sem cessar, transbordou a cidade inteira, a região inteira foi destruída. Teoflotone foi destruído em 2002. Imagina para o irmão assim, 24 horas. Aqui foram 40 noites, 40 dias, 40 noites, 40 dias, chovendo sem cessar. Imagine bem, chovendo sem parar. A Bíblia fala então que Noé está dentro da arca agora, e posso eu pensar que muita gente bateu na porta da arca: Noé, abre para mim aí, porque a água está batendo já no joelho, não tem como de correr. Aí imagino eu falando Noé do outro lado: olha, eu não posso abrir esta porta, porque essa porta quem fechou foi Deus, e a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. As palmas para Ele. Aí cumpre-se Apocalipse. Aí na arca aqui no Gênesis 7, cumpre em Apocalipse. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E ali morreram toda aquela geração. Foi varrida da face da terra os gigantes. Morreram pessoas de todas as espécies, animais, pessoas, famílias inteiras. A Bíblia nos fala que Noé continuou dentro da arca.
E o que acontece dentro da arca agora? As águas começam a subir, a arca começa a flutuar e vai para a direção que o Espírito de Deus ordena. Hoje está situado no Monte Ararat, está no Monte Ararat hoje. Aí você observa o que aconteceu durante um ano dentro da arca. Um ano e alguns meses. O que aconteceu dentro da arca? Noé aguentou firme com a sua família durante um ano dentro de uma arca e com os animais dentro da arca. Eu consigo imaginar um mau cheiro terrível que estava lá dentro. Estava uma situação difícil para Noé. E ele estava ali, mas ele permaneceu na direção que o Espírito do Senhor direcionou. Olha para o irmão e diga assim: a arca representa a igreja. Pode até estar difícil aqui dentro, mas é melhor aqui dentro do que morrer lá fora. As palmas para o Senhor. Crê? Eu creio. Muito bem, a Bíblia nos fala agora claramente que macho e fêmea, toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. O Senhor a fechou por fora. Eu observo outro ponto aqui, no versículo 8 de Gênesis 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Abra comigo. Santo é teu nome, Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que mana leite e mel. Me ajude aí. Está em Êxodo 16, não. Me ajude aí rapidamente. O Senhor me falou, mas não marquei. Na terra que mana leite e mel. Me ajude aí. Oi? 14:8 aonde? Números 14:8. Isto. Sabia que estava aqui no começo, sabia onde? Vamos lá. Sim. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel, terra de promessa. Diga para o irmão assim: se o Senhor se agradar de nós. Diga: se o Senhor se agradar de nós. Vai que Ele não agrada de nós, e aí? Não recebe as bênçãos? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará esta terra que mana leite e mel. A Bíblia fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Recebeu um presente? Deus se agradou dele? Por quê? Porque Noé andava com Deus. Falei, como é que vai andar com Deus, rapaz? Como é que vai ser esse negócio? Era obediente a Deus. Diga para o irmão assim, primeiro ponto, obediente a Deus. Diga: buscava a Deus, era fiel a Deus, foi provado por Deus, permaneceu em Deus. E a Bíblia nos fala que Noé andava com Deus. Irmãos, muita gente quer andar com Deus só quando as coisas estão boas, as portas estão abertas, a saúde chegou na porta, é ou não é? É? Finança está ótimo, todo mundo, eu creio em Deus, até o diabo crê, é ou não é? Até o diabo fala, eu também creio nesse Deus também, está tudo fácil. Eu quero saber se você é de Deus quando você é aprovado por Ele, quando somos trabalhados por Ele, quando Ele permite sermos trabalhados por Ele. E agora Noé está sendo trabalhado por Deus, e a Bíblia fala que o Senhor achou graça nele, mas o Senhor o provou quando colocou na arca. Não foi fácil ficar na arca um ano e pouco, não foi fácil, dificuldades, mas foi melhor ficar dentro da arca e começar a sua geração se frutificar, do que ficar para trás e morrer junto com os gigantes. Diga para o irmão assim: Deus está nos dando a vida. Diga aleluia, as palmas para Ele, não reclame dela. E a Bíblia nos fala, Noé andava com Deus, no versículo 9, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Muito bem, a Bíblia nos fala que a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de muita iniquidade na terra, uma época de falta de temor tremenda
contra Deus. Estamos observando que há um sacudir de Deus nas nações, há um sacudir de Deus no Brasil, para que nós possamos voltar para Deus e nos humilhar para Ele. Abra comigo 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga aleluia. Fala para o irmão assim: se existe uma condição aqui. Se você resolver buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Se você não quiser buscar a Deus, não vai encontrá-lo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, há um se aqui, se quiser invocar o meu nome, se quiser buscar o meu nome, ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo, se humilhar. Fala comigo assim: se humilhar. Primeiro, o povo que chama pelo nome do Senhor, não senhores, Senhor. O povo que se chama pelo meu nome, o único nome, Deus Todo-Poderoso, Jesus. Segundo, se humilhar. Fala em voz alta. Terceiro, orar. Quarto, buscar a minha face. Diga, buscar a minha face. Quinto, converter dos maus caminhos. Aí vem 3 resultados bons. Vamos lá. Então eu ouvirei dos céus. Segundo, perdoarei os seus pecados. Terceiro, sararei a sua terra. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Se o meu povo que chama pelo meu nome. Irmãos, não existe crise quem está em Cristo de verdade. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Na vida do cristão, alguma coisa dá errado, porque lá na frente vai ser muito melhor para ele. Tem uma coisa que você faz errado agora sem querer, faz um negócio errado sem querer, aquele errado que você fez, Deus transforma em bênção. Todos nós que dependemos do Senhor, o Senhor dá o escape, o Senhor dá o livramento. Nós temos que acreditar nesta palavra, em que as pessoas aí fora têm brincado com o Senhor. As pessoas têm brincado com as coisas que têm acontecido. Nós não podemos zombar das coisas de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas santas. Nós temos que observar que Noé andava com Deus. Teve o livramento porque ele andava com Deus. Ele teve o livramento porque o Senhor achou graça nele. Por que o Senhor achou graça nele? Porque ele era fiel a Deus. Diga, fidelidade. Para a minha vida e a sua vida, para com Deus, traz as vitórias. Talvez não no tempo que nós queremos. Muitas pessoas imaginam: Deus vai me dar vitória hoje ou amanhã. Para Deus não existe o tempo. Ele é dono de todas as coisas. Um dia para Ele como 1000 anos. 1000 anos para Ele como o dia de ontem. Ele é o Senhor, amém? Olha para o irmão e diga assim: creia nesta palavra. Olha para o irmão ao lado e diga assim: creia nesta palavra. A Bíblia nos fala então que quando Deus fecha a porta da arca pelo lado de fora, agora não abre mais, até as gerações todas ser consumida. A porta que ele fechou, ninguém abre mais. Mas a porta que ele abre, ninguém fecha mais. Fala para quem está assim: a porta que ele abre, ninguém fecha. O que fecha, ninguém abre. As palmas para ele. Vamos orar. Esta é a profecia para esta noite. Que Deus acabou com a raça humana. Totalmente naquela época salvou 8 pessoas apenas. 8 pessoas naquela época, talvez seja 0,0001%.
Eu quero dizer a você que nesta geração, pode acontecer o que acontecer, Deus vai livrar os crentes fiéis. As palmas para o Senhor. Deus vai nos livrar. Deus vai nos livrar. Creia. Se acharmos, o Senhor achar graça de nós, pela humildade do nosso coração para Ele, Ele vai nos livrar do mal. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. As palmas para o Senhor. Não seremos. Livramento. Quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por pessoas aqui nesta noite. Eu quero que você coloque de pé comigo. Aleluia. Há muitas pessoas nesta noite, o Senhor falou meu espírito aqui, que elas estão sem uma direção para tomar na vida. Escute bem a revelação. Não está enxergando o que deve fazer futuro. Eu aprendi uma coisa, Viviane, quando Deus não me revela nada, eu tenho que ficar quieto. Se Deus não revelou para você nada, fique aonde você está. Sinal amarelo, atenção. Sinal vermelho, coloque os 2 pés no freio. Amém? A revelação está passando aqui, viu? 2 pés no freio. Senhor deu sinal verde, fia o pé no acelerador. Amém? Mas Deus não revelou, não tome decisões. Toda decisão precipitada que você tomar, você vai sofrer consequências. Todas. Tem muitas coisas da minha carne que eu queria tomar uma decisão, mas quando eu ia tomar, Senhor, o Senhor aprova? Não falava nada comigo, então não dava o passo. Ia orar, não confirmava. Ia buscar em sonhos e visões, Deus não falava. Então se Ele não falou, pé no freio. Tem muitas pessoas querendo tomar decisões, eu estou vendo muitas pessoas tomando decisões erradas. Eu senti que eu tenho que ir embora para a África, pastor. Deus mandou? Não, então fica quieto. Pastor, estou sentindo que eu tenho que ir para Portugal. Deus mandou? Não, então não vá. Amém? Eu estou sentindo, pastor, agora eu estou sentindo de ir para os Estados Unidos. Ninguém sente para o Oriente Médio, né? Eu estou sentindo para os Estados Unidos. Deus está falando comigo. É Deus mesmo? Foi Deus que falou com você? Deus está mandando você ir para o Iraque? Não, não é? Só manda para os Estados Unidos. Deus nunca fala para você ir para o Iraque, né? Escute bem uma coisa. Se é Deus que falou com você, Ele cumpre o que falou. Mas se é o homem, se é o seu pensamento, então ore a Deus, tenha certeza que é Deus que está revelando. Amém? Muita gente errando na direção da vida, que toma decisão. Deus falou comigo, falou coisa nenhuma. Achou que foi Deus que falou. Aí qualquer profeta entrega o recado, Deus falou. Ei, tire prova do profeta. Entregou o recado para mim, vou orar a Deus. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, é quebrada aquela palavra. Escute bem isso. Tem muita gente sendo direcionada por profetas, não por Deus. Isso é perigoso. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, porque hoje o acesso ao trono está livre. Eu não preciso mais de profeta para entregar recado para mim, irmão. Eu tenho o trono livre. Agora Deus confirma com o profeta ABC. Diga aleluia. Mas eu não fico na expectativa da revelação dos outros. A revelação de quem ora a Deus diário, Deus dá a direção, Deus dá o livramento. Crê? Então não tome decisões precipitadas. Não tome. Eu já tomei decisões precipitadas e quebrei a cara. Bati a cabeça na parede. Tem que orar a Deus e ter paciência na resposta de Deus. Olha, irmão, diz assim, paciência. Não seja imediato nas coisas. Espere o que Deus tem com você. O homem de Deus, a mulher de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus fala e revela, Ele cumpre. As palmas para o Senhor. Tenha calma. Tem gente que quer pegar o rumo da estrada e sumir. A minha pergunta para você, Deus mandou? Não. Então não faça isso. Deus mandou? Pega a mochila e racha fora. Se Deus mandou, meu filho, não desobedeça a Ele.
Mas se Deus não está falando, não faça. Eu estava na cidade com meu primo agora, conversando com o pessoal. Ele é já cidadão americano, 34 anos lá. Aí uns 2 amigos lá, eu estou querendo ir lá para sua... Aí ele perguntou assim, você tem certeza que você vai para lá? Lá agora está 15, abaixo de 0. Você tem certeza que quer ir para lá? Tem certeza? Porque eu estou lá, estou querendo vir embora. Escute bem, irmãos. Muitas pessoas estão desesperadas, sem rumos, e querem tomar qualquer decisão que vier. Não pode ser tomada decisão assim. Amém, queridos? Olha, meu irmão, diga assim: Deus tem uma válvula de escape para você. Deus tem uma saída onde você está. Deus tem uma saída para você nesta cidade. Deus tem uma saída para você aqui mesmo, para o nome dele ser glorificado. As palmas para ele. É profecia, hein? É profecia. Tem gente que quer chutar a bola com 2 pés, rapaz. Calma, meu filho. Não chute a bola com 2 pés, não. Vai com calma. Deixa eu contar uma história minha para você. Eu não era crente, eu não conhecia o Senhor. Anos atrás eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Eu não perguntei se era vontade do Senhor. Eu falei, eu vou. Eu não era crente, já. Falei, eu vou. Aí tentei o visto 3 vezes. 3 vezes tomei um não. Pode sentar, querido. Um não na cara. 3 vezes na época eu tomei um não na cara do consulado americano. Uma tentei por Manaus, que era para Brasília. Outro eu tentei 2 vezes no Rio, negado. E eu falei, mas eu vou entrar nos Estados Unidos de um jeito ou do outro. Eu vou entrar. Era meu maluco, não? E eu fui pelo México. E eu entrei lá. Só com 1 semana que eu estava lá, eu falei, eu quero voltar. Porque eu não estava bem aonde eu estava. Na verdade, eu não estava bem onde eu estava. Eu não estava bem comigo. Eu queria me refugiar em alguma coisa. Eu não estava bem, sentindo bem com a família, não estava sentindo bem com as pessoas. Eu falei, eu tenho que ir embora da cidade. E eu nunca mais voltar para ela. Olha, eu não volto mais para essa cidade que eu estava, em Nanuque. Não quero voltar mais. Com 1 semana eu estava chorando para voltar para a minha cidade. E comecei a estranhar tudo. E comecei a pensar, que decisão que eu tomei. Aí eu tinha que pensar como é que eu ia pagar os dólares que eu peguei emprestado para ir. Meu tio até emprestou, esse tio da Itaipé. Eu tive que pagar ele depois. Fui pagando a mensal, fui pagando mensal para ele, paguei tudo. Aí depois eu falei, como é que eu vou pagar agora a minha passagem de volta? Tem que trabalhar mais 1, 2 meses para pagar a passagem de volta. E todo mundo achando que as coisas são fáceis. Não são fáceis. Irmão, a vida é tudo difícil, irmão. Nada é fácil. O que é fácil, você desconfia. Aí passei lá 10 meses e meio, quase 11 meses. Chorava todo dia para vir embora. Essa mão que não tinha calo, ficaram 2 mãos calejadas na construção. Eu precisava trabalhar. Mas eu tomei uma decisão que eu tinha que ir embora. Aí depois eu perguntei para mim, por que eu vim embora? Se lá eu tinha tudo. Tinha meus pais, tinha meus irmãos, tinha um negócio. O que eu vim fazer aqui? Aí eu sofri, adquiri experiência. 7 dias de aventura no México, até chegar no destino. Sofri. Aí cheguei nos Estados Unidos e falei assim, para que eu sofri? Não precisava disso. Quando eu vi criança do meu lado, de 8 meses, do colo do mãe, para atravessar uma fronteira, eu falei, não precisava disso. No meu país eu não passo fome, aqui eles estão passando. Aí comecei a pensar, o Brasil está bom demais. A minha vida é boa. As pessoas estão ali porque estavam passando fome no país dela. Não é o meu caso. Aí veio, eu não tinha direção do Espírito, porque eu não era crente, não era evangélico. Eu não tinha direção porque não orava. Tomei decisões erradas. Agora estou vendo crentes tomando decisões erradas. Que dizem que oram, que dizem que buscam a Deus. E você, para ter uma resposta do Senhor, tem que esperar nele, tem que ter paciência nele. As pessoas estão perdendo a paciência, estão tomando decisões erradas da vida. Você não deve fazer isso. Amém? Meu testemunho serviu para você? Serviu.
Aí depois passou anos, eu consegui o meu visto legalmente, indo e voltando. Depois, segunda vez, foi renovado o meu visto, indo e voltando. Agora, terceira vez, eu vou renovar o meu visto. E sem problema. Porque a direção tem que ser do Espírito de Deus, irmãos. Se queremos o melhor da terra, se queremos de Deus o melhor, temos que obedecer o sinal do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo só vai vir para nós com obediência a Deus. Sem obedecer a Deus, não tem vitória. Amém, queridos? Em nenhuma área da nossa vida. Se não obedecer a Deus, não temos vitórias, só derrotas. Se desobedecer a Deus, pior ainda, só pancada. Só pancada. Aleluia. Teve um caso de um amigo, não posso falar nome, questão de ética, que casou com uma pessoa. E eu perguntei para ele, né, você orou a Deus? Ele falou, orei. É a mulher do meu sonho. Falei assim, mas tudo bem, mas Deus confirmou? Ah, meu Deus já falou comigo, já, é essa. 1 ano casado, separou. O pastor, livramento. Você falou que Deus mandou? Que história é essa? Como é que Deus manda casar hoje e separar amanhã? Isso é conversa do diabo, irmão. Conversa errada. O que é de Deus tem que se unir, não separar, amém? Se Deus mandou, Deus honra o que mandou. Agora, se não foi Deus que mandou, então Deus não vai honrar, amém? Ele falou, Deus mandou. Tem certeza? Sofreu 1 ano e pouco, por falta de direção do Espírito Santo. Sem a direção real do Espírito Santo, todos nós erramos, todos nós, até a minha pessoa, eu erro, se não for a direção do Espírito, amém? Glória a Deus. Diga-me assim, não ande pela carne, ande pelo Espírito, porque a carne engana, o coração do homem é enganoso, mais do que qualquer coisa. O nosso coração é enganoso, irmãos, mais do que qualquer coisa. Então tome cuidado do que os seus olhos veem, tome cuidado daquilo que você quer, tome cuidado daquilo que você deseja, porque o diabo sabe. O diabo sabe. E muitas vezes o diabo vai colocar bandeja no seu caminho para te derrubar, porque ele sabe que aquilo você quer. O que você fala em voz alta, ele sabe, ele ouve, ele escuta e trabalha para te destruir. Mas quando você ora a Deus em espírito, em pensamento, em oração em línguas, o diabo não pode escutar. Amém? Mas ele começa a imaginar o que você vai fazer. O inimigo, ele é muito sagaz, ele é muito astuto. Então tome muito cuidado das decisões que você vai tomar. Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão assim, tome cuidado das decisões. Porque uma vez tomada, para voltar atrás depois é difícil. É igual o camarada, dei a palavra, já era, perigoso isso aí, então cuidado, diga aleluia. Mudei a palavra no negócio, depois não pode voltar atrás mais, fica chato, né? Sim ou não? Então tome cuidado nas decisões que vai tomar. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor?